Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo aqui a seleta de vídeos tratando de dinâmica, né? Agora iremos ver a segunda lei de Newton. Para quem não assistiu, pode ver no vídeo anterior a primeira lei de Newton, né? Quer ver esse vídeo aqui antes, não tem problema, certo? Só recomendo que veja aquele antes, pegue as listas de exercício, aqui também vai estar uma lista de exercícios sobre a segunda lei de Newton, ok? Para vocês acompanharem, tá? Então, a segunda lei de Newton é a lei que a gente chama de lei fundamental da dinâmica, tá? A primeira lei de Newton falava sobre o princípio da inércia, que o corpo tende a manter-se em movimento ou tende a manter-se em repouso, depende do que ele está fazendo. Aqui a segunda lei ela já vai tratar de um conceito muito importante, um conceito que pega muita gente em algumas questões de vestibulares, que é o conceito de força. Tá? Conceitinho bem importante aqui, dentro das leis de Newton, conceito de força, certo? O que é a ideia de força? Força é nada mais do que uma interação, mas não uma interação qualquer, uma interação entre um corpo e outro, né? Dois corpos vão interagir através, né? Não através de uma força, mas o resultado da interação entre eles é devido à existência de uma força, certo? Tá, mas dessa interação, o que causa, né? Essa força, né? Essa interação que eu tenho entre os corpos vai causar o que a gente chama de uma mudança de movimento. Tá? E bem, mudança de movimento nós vimos lá nas aulas sobre o MRUV, que a mudança de movimento é nada mais do que aceleração. Tá? Então, a força aqui para Newton é nada mais do que um agente que causa o quê? Que causa aceleração, certo? Essa é a grande importância. E é aí que as questões dos vestibulares pegam muito no pé, né? Sobre a questão de a gente relacionar força com movimento, né? Lembra do aparato aqui da lei da inércia? Né? O que acontece? A bolinha cai com velocidade constante, só que, claro, devido à gravidade que puxa para baixo, mas tem a resistência do óleo aqui que não deixa ele ganhar mais velocidade, só que neste momento ó, ele não está acelerando, ele está andando em linha reta com movimento constante, certo? MRUV, seguindo a lei da inércia, né? Só que, bem, se não tem aceleração, eu posso dizer que ele não tem força atuando sobre ele? Não. O que a gente vai dizer é que a força resultante, tá, sobre ele é nula, né? Então, para Newton, a ideia não é só força, mas sim, ampliando mais aqui, né, a ideia de força resultante que vai causar uma aceleração. Ou seja, uma força, quando eu digo força resultante, né, geralmente a gente usa a letrinha FR, o vermelho está acabando, tá? Pegar o azul, a gente utiliza a letra FR para denominar que o azul também está acabando, tá? Encher para o próximo vídeo. A força resultante a gente chama geralmente de FR, e para causar aceleração ela deve ser diferente de zero. Ou seja, todas as interações que ocorrem ali no corpo devem ser de tal maneira que o resultado, o resultante entre eles, não seja nulo. No caso da bolinha caindo com óleo, temos uma situação onde as forças resultantes ali sobre a bolinha, elas se anulam e eu tenho então um sistema sem aceleração, logo com força resultante nula. Né? Muito cuidado com isso. Força é um sinônimo aqui, ó, se a gente for pensar em resolver alguma questão, força da ideia de aceleração, de mudar de velocidade, né? Que pode ser tanto tangencial quanto sem
centrípeta, né? Tem que ter aceleração, certo? Mas bem, o ponto principal aqui, uma força resultante não nula vai gerar aceleração sobre um sistema. E aí que vem a famosa, né, fórmula da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá? Onde M aqui a gente vai medir em quilogramas, né? Eu estou me referindo à massa. A estou medindo em metros por segundo ao quadrado, que se refere à aceleração. E a FR a gente mede em N de newtons, em homenagem a Isaac Newton, que é o que nós chamamos de força resultante. Tá? Então lembra que eu falo aqui de força resultante, ou seja, o resultado das interações. Agora, como descobrir a força resultante? Bem, isso a gente vai ver em outros momentos ali nos outros vídeos. Aqui é só, primeiramente, ver essa primeira parte aqui essencial, né? Entender que a força resultante é o produto massa por aceleração, certo? Medida em newtons, onde massa e aceleração, multiplico eles, massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Eu já cito algum exemplo aqui, mas é importante a gente salientar que para haver uma força resultante, tem que ter a aceleração. Um exemplo clássico ali do vestibular é o seguinte: um foguete, tá? Um foguete que sobe, tá? E a questão informa que tem um momento que esse foguete, a subida desse foguete, em determinado ponto ainda na superfície da Terra, na atmosfera da Terra, acaba tendo seu vetor velocidade constante. Tá? Ou seja, o valor não muda em módulo, sentido, direção, então ele começa a subir com velocidade constante, como se fosse a bolinha ali do aparato que eu fiz, só que, né, subindo. E pergunta sobre a força, né? Bem, como a velocidade é constante, eu posso dizer a força resultante é zero, é nula. Né? Mas isso é muito estranho pensar num foguete subindo contra a gravidade e pensar que existe uma força resultante nula. Mas por que isso? Pelo seguinte, pensando aqui, né? Fazer aqui em verde. No foguete, vamos ter a força para cima, que é a força da propulsão, que eu vou chamar de FP, e para baixo, nós temos a força da gravidade, que eu vou chamar de FG, né? O foguete está sendo empurrado para cima pela propulsão do foguete mesmo, pelos propulsores, mas está sendo empurrado para baixo devido à gravidade, né? No momento que esses dois se igualam, certo? FP e FG, né? A força da propulsão se iguala à força da gravidade, eu vou cair numa força resultante nula, porque essas duas se anulam. Só que o que acontece na presença de uma força resultante nula? Né? Acontece o princípio da inércia. O corpo tende a manter-se em movimento ou manter-se em repouso. Como o foguete já estava se movimentando no instante em que as forças se anularam, ele vai tender a manter-se em movimento. Ou seja, ele vai começar a subir com velocidade constante. Né? A força resultante nula significa o quê? Que o foguete, que o corpo, na verdade, ele vai deixar de acelerar, certo? Ele não vai deixar de ter velocidade, não, ele vai deixar de acelerar. E isso que tem que ter muito cuidado. Justamente que pega muito no pé na maioria das questões. Falar de força e tu pensar que, se tem movimento, vai ter força. Não. Se tem movimento, né, tem que ver se esse movimento é constante, a força resultante é nula. Se ele está em repouso, bem, a força resultante também é nula, mas eles vão pegar no pé em cima da parte envolvendo movimento. Né? Então, muito cuidado. Só vai haver força se essa velocidade mudar, seja de direção, sentido ou módulo. Né?
E bem, para finalizar, tá? Só um exemplozinho aqui bem nível básico. Certo? Vocês têm a lista com alguns exercícios aí dessa parte, tá? Linkando com a parte de MRUV, certo? Mas bem, fazer uma suposição aqui, né? Só a questão de medir a força aplicada sobre um carro. Tá? Um carro com passageiro tem uma massa de aproximadamente, eu posso dizer, 1000 quilogramas, uma tonelada, certo? E este carro vai partir do repouso, vezes velocidade inicial, V0 igual a 0. Após um intervalo de tempo, eu vou determinar um intervalo de tempo de 10 segundos, este mesmo carro, tá, atinge uma velocidade agora V, cujo módulo, certo? Vou mencionar aqui que é de 20 metros por segundo. Tá? E eu quero determinar aqui qual é a força que o motor, vamos dizer assim, aplicou sobre o carro. A força aplicada sobre o carro. Né? Que aí já vem uma questão que eu não tenho aceleração sendo dada aqui, eu vou ter que achar ela. Né? Então, olha só. Força resultante, eu sei que é um produto massa vezes aceleração. Essa é a nossa expressão principal. E o que eu quero descobrir, que eu estou pedindo aqui nesse meu exemplo, é achar a força resultante. Então, eu preciso da massa, que já é dado na questão, e preciso encontrar a aceleração. Né? A aceleração não é dada na questão de forma explícita, mas lá do MRUV, tá? Eu sei que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, que é o quê? Que é a expressão horária, né, da velocidade no MRUV. Por que eu estou usando essa expressão? Pelo seguinte, a questão me dá as velocidades inicial e final e me dá um intervalo de tempo. Com isso, consigo achar a aceleração, eu consigo achar a força resultante. Né? Então, olha só, V é 20. Né? Isso aqui tem a ver um pouquinho com a aula lá sobre como usar as fórmulas. Certo? Tu tem que achar valores, tem que ver a fórmula principal que tu precisa e ver o que tu precisa para achar o que tem ali dentro. Então, tu vai ter que pegar tudo lá o que tu tem, a força, massa, aceleração geralmente tu pode trabalhar dentro do MRUV, né? Então, atentos nisso. Velocidade inicial, a partir do repouso é 0, aceleração é A e o tempo, estou dando aqui na questão 10 segundos. Então, eu vou ter que 20 igual a 10 vezes A. Esse 10 multiplica, passa, ó, dividindo. Então, eu vou ter que 20 divididos por 10 é igual a aceleração. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do sistema. Né? Aceleração do sistema, eu digo a aceleração que o carro sofre nesse intervalo de tempo. A aceleração média até. Bem, para determinar a força resultante é a massa, 1000 quilogramas, vezes a aceleração que eu acabei de encontrar, que é de 2 metros por segundo. Então, a força resultante aqui eu encontro que é igual a 2.000 newtons. Tá? Eu trabalhei dessa forma aqui, usando a primeira lei, depois indo lá para a MRUV, porque o vestibular não vai trabalhar com uma aplicação direta de fórmula. Ela vai trabalhar com outros conceitos, às vezes com outras áreas ali dentro. Né? E aqui um exemplo, como é que pode aparecer, vocês também têm uma lista aí para ver outros tipos de exemplo, como trabalhar com essa segunda lei. E, bem, nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com mais aplicações sobre as leis de Newton. Aqui é só comentando, né, a segunda lei, a ideia de força, e aqui uma parte mais formulística, certo? Bem, pessoal, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de divulgar, de se inscrever no canal. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail no final do vídeo, certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima!